Então, pessoal, voltando aqui com nossas aulas de apologética e hoje vamos estar aqui dando um pontapé na nossa aula. Faremos aqui uma série de vídeos corrigindo a má interpretação bíblica, ok? E a primeira correção que vamos fazer aqui é sobre a seita Testemunho de Jeová. Inclusive, a gente vai falar um pouco desse livro aqui, né? Que esse aqui é o livro a raciocínio à base da escritura, que a Testemunha de Jeová usa muito ele, tá? Na sua explicação aos serviços de campo. Ele usa muito esse livro aqui para dar uma resposta para os irmãos aí da fé aí, baseado nesse livro aqui, né? Esse livro aqui é totalmente herético, ok? Então, a Testemunha de Jeová usa muito esse livro aqui, raciocínio à base da escritura. Isso aqui é praticamente, pessoal, o cavalo de batalha da Testemunha de Jeová. Tudo que você pergunta a Testemunha de Jeová, ela responde porque está decorado aqui nesse livro na mente dela, ok? Então, vou fazer esse vídeo aqui para ajudar os irmãos aí que têm dificuldade eh, nesse sentido aí de interpretação bíblica e também refutando algumas heresias, ok? Como eu disse, né, com a vinda do neopentecostais, essa teologia da prosperidade aí, eles trouxeram muita heresia para o campo da igreja e muitos pastores sérios largaram a sua ortodoxia para abraçar as heresias do neopentecostais, muitos, tá? Escancaradamente a gente vê aí na televisão. Então, pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês, né? É como eu falo sempre na minha fala, né, introdutória, eu faço esse vídeo introdutório aqui, mostrando, né, mostrando quem eu sou, né, para a gente conhecer, mas depois eu deixo o vídeo rodar, tá? Deixo a aula rodar, porque importa que Jesus cresça, né? E eu diminui, tá? E importa que vocês também aprendam a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a apologética cristã. Então, eu faço esse vídeo introdutório para nós se conhecermos aqui, mas depois eu deixo o vídeo rodar sozinho. Ok, pessoal? E as aulas, assim que nós fazemos aqui, é para abençoar a sua vida. Então, pessoal, então vamos lá para a nossa videoaula, né, de apologética cristã, dando assim um pontapé inicial na nossa série Corrigindo a Má Interpretação Bíblica. Como eu falei na minha fala anterior, nós escolhemos aqui a primeira correção que vamos fazer aqui sobre as testemunhas de Jeová, porque ela é a pior das seitas do mundo que tem aí propagado seu falso evangelho. Ok, pessoal? Então vamos lá? Então, pessoal, coloquei aí uma figura de uma imagem, né, para dar sentido à nossa fala, de um apologista ensinando aí para os adolescentes a defesa da fé, aula de apologética cristã. Ok, pessoal? Só para dar sentido assim à nossa fala. Então, vamos lá? Bom, tá aí, pessoal, né? Corrigindo a má interpretação das TJ. Vamos estar dando assim uma resposta apologética, ok? Vamos fazer aqui uma série de vídeo, né, corrigindo a má interpretação, não só das testemunhas de Jeová, mas também dos neopentecostais e também outras seitas que têm aí feito um desserviço para Deus aí, ok? Há uma coisa que eu esqueci de mencionar, abrir um parênteses aqui, é o seguinte, pessoal, além da má interpretação, né, que você tem que tomar cuidado, e também você tomar cuidado aí com as igrejas de família, porque hoje em dia que está acontecendo é família abrir igreja aí e colocar os parentes para tomar conta da igreja. Antigamente você não vê isso aí nas igrejas, tá? São raros que tem aí o vice-presidente, né? Hoje em dia a pessoa aí tem igreja de família, então tem que tomar cuidado aí com esse negócio aí também. Ok, pessoal? Então vamos lá?
Então tá aí, pessoal, o tema, né, que nós vamos estar abordando aqui. A pergunta é o seguinte: se Jesus é Deus Todo-Poderoso, por que que ele não foi capaz de realizar maravilha em Nazaré? Marcos capítulo 6 e 5, né? Corrigindo as heresias. Então, as testemunhas de Jeová, ela costuma fazer essas perguntas, né? Capciosas aí. Fala para as pessoas que abordam na rua, os irmãos, ele diz o seguinte, né? Olha, se Jesus é Deus Todo-Poderoso, por que que ele não foi capaz de realizar maravilha em Nazaré, usando a perícope de Marcos capítulo 5 6 e 5, correção aqui na leitura, né? Então, ele usa esse versículo aqui para dizer que Jesus não é Deus Todo-Poderoso. E a gente vai mostrar aqui que essa interpretação das TJ está errada, nem de perto nem de longe está correta. Ok, pessoal? Então, vamos lá? A má interpretação TJ. Coloquei duas figuras, né, para os irmãos terem uma ideia da má interpretação deles, né? Então, vamos lá. De acordo com esse verso, enquanto esteve em Nazaré, Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Porque ele não podia fazer se ele é Deus Todo-Poderoso? Bom, as testemunhas de Jeová, ela, baseado nessa perícope de Marcos 6 e 1, ela alega que Jesus, né, não pode ser Deus Todo-Poderoso, né? E elas perguntam, fazem umas perguntas para nós, né? Ah, eu vou ler outra vez aqui para os irmãos, para fixar bastante na mente, né? Ela faz essa pergunta aqui, pessoal. De acordo com esse verso, enquanto esteve em Nazaré, Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Aí eles perguntam, por que ele não podia fazer se ele é Deus Todo-Poderoso? Bom, a gente vai responder isso aí sem nenhuma dificuldade para as testemunhas de Jeová. Então, vamos para a nossa videoaula, né? E a nossa resposta. Então, pessoal, as testemunhas de Jeová alega que Jesus não é Deus Todo-Poderoso, mas antes era um Deus menor do que Deus, o Pai. Raciocínio à base da Escritura, 1989, página 150. Ah, eu já mencionei esse livro aqui, né, que eles usam bastante, o Raciocínio à base da Escritura. Não sei se os irmãos estão vendo aí, né? Ele usa muito esse livro aqui nas suas pregações, ok? Então, tudo que as testemunhas de Jeová fala, pessoal, está baseado nesse livro aqui, como uma resposta pré-fabricada para eles, né? Então, eles falam que Jesus é um Deus menor, ele não é um Deus todo-poderoso, tá? A Isa alega isso desde Gênesis a Apocalipse, que Jesus é um Deus menor. E a gente vai mostrar para as testemunhas de Jeová que a interpretação dela, ela está totalmente fora da Bíblia. Então vamos lá para o nosso próximo slide. Então, pessoal, eu coloquei aqui a perícope toda para a gente poder lê-la na sua integridade, né? Que aceita, ela não lê a Bíblia na sua correta interpretação, ela pincela o texto. Então, eu fiz questão aqui de botar a perícope de Marcos 6, 5 e 6 para a gente ler, né, se realmente o texto fala que Jesus não curou ali muitas pessoas porque ele não era Deus. Enfim, então vamos lá. Ah, e não podia fazer ali nenhum milagres, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo, e ficou a admirá-lo com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, ok? Isso é a Bíblia Sagrada que está falando. Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa correção, corrigindo a má interpretação bíblica. Lembrando, né, que
como eu falei na fala anterior, caso, né, você não ouviu, eu dizendo que tudo que eu aprendi sobre as testemunhas de Jeová, eu aprendi direto com o meu professor, tá? O meu professor de apologética, ele foi testemunha de Jeová há muito tempo mesmo. Então, tudo que você está ouvindo aqui sobre a seita testemunha de Jeová já veio de fonte confiável, tá? A gente não está aqui inventando. Tudo que você vai ouvir aqui é fonte verdadeira. Honestidade, honestidade. Se a testemunha de Jeová falou uma coisa, a gente vai falar que ela falou. Agora, se ela não falou algo, então a gente vai dizer que ela não falou mesmo. Porque tem muitas pessoas que falam sobre a testemunha de Jeová uma coisa que eles não falam. E acaba, né, prevalecendo para eles mesmos. Como o texto lá que eles usam, né, que diz que falando todo mal contra eles, né? Ele usa a Bíblia para atingir a nós mesmos. Então, vamos ser coerentes aqui nas nossas palavras. Então, tudo que você está ouvindo aqui, nessa videoaula, vai ouvir sobre o testemunho de Jeová, já veio de fonte confiável que eu aprendi, tá? Aprendi o correto, então vou ensinar vocês o correto. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Como foi dito aqui, né? Corrigindo a má interpretação bíblica. Jesus é todo-poderoso, como Deus, mas não do mesmo modo enquanto homem. Como Deus homem, Jesus tinha em si tanto a natureza divina como a natureza humana. O que ele pode fazer em uma natureza pode não necessariamente fazer em outra. Por exemplo, Deus. Jesus jamais ficou cansado. Salmo 121:4. Como homem, Jesus sim ficou cansado. Ok? Então, Jesus tinha duas naturezas, uma humana e outra divina. O fato de Jesus possuir todo o poder não significa que ele sempre optou para exercê-lo, ou não podia. Por exemplo, Marcos capítulo 6, 5 e 6, moral, e não literal. Ele mesmo decidiu não fazê-lo, os milagres, por causa da incredulidade dele. Veja o texto, versículo 6. Então, pessoal, Jesus não fez muito milagre ali, naquele lugar de Nazaré, por causa da incredulidade dele, não porque que Jesus não quis, mas a incredulidade do povo estava impedindo de Jesus fazer ali muitos milagres. Isso não dá o direito às testemunhas de Jeová a classificar Jesus como um Deus menor, um Deus inferior, dizendo que Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Se fosse Deus Todo-Poderoso, faria milagre em Nazaré. Mas o que as testemunhas esquecem é de ler o versículo 6, que fala sobre a incredulidade do povo. Por isso que Jesus não fez muito milagre ali em Nazaré. Ok, pessoal? Então, pessoal, quero chamar também a tua atenção um texto que é muito mal interpretado é, pelas testemunhas de Jeová, que tem levado muitos irmãos pelo salão do reino, desde lá, tá? De Mateus capítulo 28, 19, 18, 28, 18, que está escrito assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, as testemunhas de Jeová, quando aborda qualquer um adepto da nossa religião, seja ela até mesmo católico, por que não? Ou evangélico mesmo, então eles abordam e falam que Jesus, né, não é Deus Todo-Poderoso, porque como pode, eles falam, né? Como pode Jesus ser Deus Todo-Poderoso se Mateus 28, 19 diz que foi dado a Jesus todo o poder? Então eles alegam, falando que Jesus não é todo-poderoso porque foi dado a ele todo o poder. Então, nesse raciocínio das testemunhas de Jeová, eles acreditam que Jesus não Jesus é um Deus menor do que o Pai, não é um Deus todo-poderoso, é um semideus.
Bom, então como é que a gente vai resolver esse problema? É muito simples, pessoal. A Bíblia fala que Jesus existindo em forma de Deus, não pegou não usou a prerrogativa de ser Deus. Está lá também em João capítulo 1, fala, né? Em arque kai rologos, em rologo portos seons, kai rologos, né? É o logos, né? Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente vai ler isso aí no grego, tá? Então aqui, pessoal, quando Jesus estava na terra, ele era humano, por isso que ele recebeu, né, o todo o poder de Deus, ok? Então Jesus aqui, ele era ilimitado, ele tinha duas naturezas. Isso a gente vai ler mais para frente sobre a união hipostática de Jesus. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha duas naturezas, uma humana e outra divina. Como humano, Jesus dependia até mesmo do Espírito Santo. Isso não afeta nada a economia da Trindade, a divindade de Jesus. E Jesus, ele dependia também de Deus, como homem, não como Deus. Então, isso aqui não implica nada a, a doutrina da Trindade e nem a divindade de Jesus. Então, quando Jesus estava na Terra, ele dependia tanto do Pai como do Espírito Santo, porque ele era Deus homem, ok, pessoal? Outro texto que a Testemunha de Jeová usa bastante também, caso ela não você dê essa resposta para eles e eles não ficam convencidos da sua resposta apologética, eles vão levar você lá para Apocalipse 3:12, onde fala que Jesus chamou Deus, né, Jeová, né, de meu Deus 3 vezes. E é verdade mesmo. Jesus em Apocalipse fala que Jesus chama Deus de 3 vezes de meu Deus, meu Deus. Por quê, pessoal? Jesus chamou Deus de 3 vezes o Deus dele. Bom, a Jesus, pessoal, ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. A Bíblia fala que Jesus, né, ele é Deus homem, né? Para nós há um só intercessor entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem. Jesus, pessoal, sempre será homem e sempre será Deus. Quando ele foi para o céu, ele não perdeu sua natureza humana. E por isso que ele adorava a Deus na sua natureza humana, não na divina. Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem e será para sempre. Então, muitas pessoas pensam que Jesus, né, quando esteve na terra, era humano e depois foi para o céu, não é mais humano. Não, Jesus continua sendo humano, sim. Ele tem as duas naturezas. A natureza incorruptível de Jesus. Então, Jesus no céu ele adorava a Deus na tua natureza humana, não a divina. Ok? Então, Jesus não perdeu a sua natureza humana quando foi para o céu. Sempre Jesus será Deus homem eterno e sempre será Deus eterno para sempre. Ok, pessoal? Porque a natureza de Jesus não muda, ela é eterna para sempre. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, continuando aqui as nossas aulas, Jesus será um homem para sempre. Nada na Escritura afirma que ele deixou de ser o homem. Infelizmente, muitos cristãos pensam que Jesus deixou de ser homem quando subiu ao céu. É uma espécie de espírito. Esse não é o ensino ortodoxo, ok? Isso não é um ensino correto da Bíblia Sagrada. Jesus sempre será homem para sempre. Então, pessoal, coloquei algo aqui que vai ser de grande valia para seu estudo apologético. Algumas considerações, ok? Então, vamos lá. Primeiro, Jesus é homem agora. Segundo, Jesus profetizou que ele seria ressuscitado no mesmo corpo em que morreu. Está lá em João 2,19-21. Terceiro, sabendo que ele ressuscitou em um corpo glorificado.
E quarto, após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos. João capítulo 20, ponto 19 e 31. Ok? Só esse argumento aqui, pessoal, só esses textos bíblicos já destrói por completo o castelo de heresia das Testemunhas de Jeová, quando eles alegam que Jesus ele não ressuscitou no mesmo corpo. Para as Testemunhas de Jeová, eles creem que Jesus, o corpo de Jesus, melhor dizendo, ele evaporou, que Deus pegou um corpo lá qualquer lá, materializou para enganar ao discípulo Tomé. Então, para as testemunhas de Jeová, Jesus não ressuscitou no mesmo corpo. Diz ele que Deus sumiu com o corpo de Jesus. Nós sabemos que isso aí é uma inverdade, uma heresia, ok? Como está aqui no texto claro, que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Não tem como escapar dessa verdade aqui, ok, pessoal? Então, continuando aqui então o nosso estudo, próximo slide. Bom, coloquei aqui um resumo bem básico, né? Um resumo sobre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. A gente vai estudar isso aí no próximo slide, ok, pessoal? Então, vamos lá? Bom, mais uma consideração aqui, pessoal, né? Sobre a divindade de Jesus. Jesus permaneceu o que era, ou seja, Jesus sempre foi Deus e tornou-se aquilo que não era. A Escritura afirma em Filipenses 2,6 que Jesus existiu na forma de Deus. Essa passagem é conhecida como o hino cristológico. Ah, descreve a natureza da divindade de Jesus e a sua encarnação. Ok, pessoal? Então, vamos estudar um pouquinho essa palavra aí, pessoal, no grego, né? Para assim estar bem alicerçado contra as heresias das testemunhas de Jeová. Pessoal, coloquei aqui duas palavrinhas gregas, né? Para a gente estudar. Forma. O léxico, ele diz o seguinte: forma, aparência exterior. Molde, cita aqui alguns versículos, né? Morfologia. Em grego, o termo indica que Jesus possuía a natureza e essência divina. Perdão aqui na leitura, né? Vou ler mais uma vez, né? Em grego, o termo indica que Jesus possuía a natureza e essência divina. Está aqui dois textos gregos, pessoal, para a gente ler, né? Ro em morphe theos. Ro em morphe theos, ou seja, né? Em forma de Deus. Perdoa aí os gramáticos em grego, né? Estou estudando grego agora, mas a intenção aqui é ajudar os irmãos aí nesse requisito. Ok, pessoal? Então está aqui no grego, né? Ro em morphe theos, que é Deus. Ok? Que está aqui a forma, né? Enfim, ok, pessoal? Então,
No grego é isso aí que significa, né? Filipenses, né, 2, né? Fala que Jesus ali, ele tem a mesma essência e natureza divina do Senhor, Todo-Poderoso. Jesus e Deus são iguais em natureza, mas diferentes em posições. Não são a mesma pessoa, são o mesmo Deus. Agora você me pergunta, mas como pode ser isso, apologista Gaspar Pessant? Como, eu não sei, mas sei que a Bíblia fala que eles são Deus, ok? O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus, ok? Ah, ou melhor dizendo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, como querem o- os modalistas, e nem a, o aceita dos mormons, mas um Deus que subsiste em três pessoas. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia que era, ou seja, plenamente divino, Deus, ele também se tornou que não foram antes, ou seja, também plenamente homem. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não pertencia. Ok, pessoal? Como já foi dito antes, né? Jesus, ele permaneceu que era divino e tornou aquilo que não era, né, antes, que era homem. Lembra lá, João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E mais adiante fala que ele se fez em carne e habitou entre nós, fazendo uma referência cruzada com Filipenses 2, ok? Então, continuando aqui as nossas aulinhas. Então, pessoal, tá chegando aí, né? Perdão aqui, né? Chegando aí a conclusão da nossa videoaula e creio que essa aula vai ajudar vocês bastante aí nesse requisito aí sobre as testemunhas de Jeová que nega a divindade de Jesus, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Jesus não era um entretenimento e não lançava pela aos porcos. Então, a necessidade aqui é moral e não metafísica. Ele possuía a capacidade de fazer milagres. Ali, de fato, fez. Verso 5. Ele apenas se recusou a fazer mais, porque considerou um desperdício de esforço. Ok, pessoal? Então, Jesus não fez mais por causa em miúdos. Ele não fez muito milagre ali por causa da incredulidade. Lembrando aqui, pessoal, que as testemunhas de Jeová nega a divindade de Jesus nesse texto, dizendo que se Jesus fosse Deus Todo-Poderoso, ele ia fazer bastante milagre ali. Mas o texto vai de contramão aos ensinos heréticos das testemunhas de Jeová. Tá? O texto fala que Jesus ele não fez muito milagre ali por causa da incredulidade eh, das pessoas ali. Ok, pessoal? Então, vamos para nossas conclusões finais, continuando aqui. Então, pessoal, aqui está sobre a união hipostática de Jesus. Jesus, no caso, né, ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, ok? Quando as testemunhas de Jeová disser que não existe esse negócio de união hipostática, é só você mostrar Filipenses 2,6, que ali fala sobre as duas naturezas de Jesus. Então, a união hipostática significa isso, tá? Jesus ele possui as duas naturezas, tanto divina como a humana. Lembrando aos irmãos que as testemunhas de Jeová não creem que Jesus possui as duas naturezas, mas eles creem que Jesus só possui uma natureza que é humana. A divina eles não acreditam. Ele, ele não crê que Jesus é divino. Vamos lá para ainda nossas considerações e nossas conclusões finais.
Há uma pergunta que sempre o antitrinitário faz sobre Jesus é o seguinte: se Deus é imutável, como Jesus pode ser Deus e carne? Nós estudamos isso, a imutabilidade. A imutabilidade é o ensino que Deus não muda em sua natureza, em seu caráter e conhecimento e existência. São sem variações. Deus sempre tem sido em todo lugar, o tempo todo. Ele sempre fará, perdão, aqui na leitura, foi foi sagrado, divino, onisciente, onipresente, onipotente e puro. Estas coisas não podem mudar em Deus, uma vez que são aspectos da sua natureza divina. Ok, pessoal? Então, a imutabilidade de Deus é isso aí, tá? Ele possui, tá? Ele sempre foi sagrado, divino, onisciente, onipresente e onipotente e puro. Esses são os atributos de Deus que só Ele pertence. Só Deus possui essas qualidades divinas. Ok, pessoal? Então Deus não muda. E Jesus também não muda. Mas como podemos reconhecer a encarnação do Verbo que era Deus e a doutrina da imutabilidade de Deus? A resposta está na compreensão da doutrina da Trindade, ou da triunidade, trindade econômica, né? Da encarnação e a relação das duas naturezas de Cristo. Então, nós só podemos reconhecer isso, né, a partir da relação das duas naturezas de Cristo Jesus. Ok, pessoal? A doutrina da Trindade afirma que o Deus único existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho Jesus é a palavra que se fez em carne. Por exemplo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez em carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Perícope de João 1:14. Então tá aí, né? João já. Abrindo um parênteses aqui, pessoal, e fechando um rápido. O livro de João é considerado um livro que fala mais sobre a divindade de Jesus, tá? O apóstolo João, né, no caso, ele é considerado um apóstolo que dá muita ênfase à encarnação do Verbo e fala sobre a divindade de Jesus. Ok, pessoal? Só para nível de conhecimento aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui mais uma palavrinha em grego, né? Para a gente estar estudando aqui. O verbo se fez em carne de Ioni, né? João 1:2, que fala assim: em arque, em arque, em arque, o logos cai o logos. Ou seja, era o verbo. Em protos theos cai theos em o logos. Ou seja, o verbo estava com Deus, tá? Então fica assim, em arque o logos cai o logos, ou seja, o verbo era a palavra. Aí está aqui embaixo, né? Em protos theons cai theos em o logos. E o verbo estava com Deus. Ok, pessoal? Então, só umas palavrinhas gregas para a gente ir treinando aqui, né? Como estou estudando grego também. Então, a gente vai desenvolver junto, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, a Bíblia nos ensina que Jesus tem duas naturezas, Deus e homem. Isto é conhecido como a doutrina da união hipostática. Jesus ainda é Deus e homem, divino e humano, ao mesmo tempo. Jesus, como uma pessoa, existe como duas naturezas. A natureza
divina e se juntou com a natureza humana na pessoa de Cristo. Ok, pessoal? Então a Bíblia ensina que Jesus tem duas naturezas, uma humana e outra divina, como já acabamos de ler o texto supracitado de Filipenses 2,6, não é? Então, e essas duas naturezas, pessoal, ela não muda. Continua sendo a Jesus continua sendo as duas pessoas, tanto humano como a divina, ok? A natureza divina de forma alguma mudou com essa união. Agora, por favor, pessoal, note que a natureza divina não combinou com a natureza humana e formou uma nova natureza tipo homem-deus, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso aí, tá? Jesus continua sendo 100% homem e 100% Deus, ok? Isso é conhecido como monofenismo. Está incorreto. As duas naturezas estão em comunicação, uma com a outra, e os atributos de cada natureza é atribuído a uma pessoa. Isso é chamado de idiomático comunicatio. Ok, pessoal? Essa frase em latim significa comunicação das propriedades. Em outras palavras, a única pessoa de Cristo reivindica os atributos de cada natureza. Aqui está a prova, em João 17, perdão, aqui na leitura, João 17 e ponto 5 diz: Agora glorifica-me tu, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, pessoal, você vê aqui que Jesus, ele já pré-existia, ele é autoexistente. Jesus não foi fabricado como ensina a torre de vigia das testemunhas de Jeová. Jesus é autoexistente. Você observa aqui que o mundo não existia e Jesus já estava com Deus, como está lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, antes de o mundo existir, Jesus já existia, muito antes do mundo existir. Jesus é antemporal, tá? Jesus é antemporal. A Testemunha de Jeová diz que Jesus foi criado diretamente por Jeová. Mas você observa aqui que Jesus já tinha uma glória no céu com Deus, antes, né? A palavra está bem aqui, ó. Vamos ler mais uma vez? Diz: Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Perdão aqui, né? Antes que o mundo existisse, Jesus já possuía a autoexistência. Jesus já existia muito antes, tá? Do que pensa as testemunhas de Jeová. Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus, mas não é a mesma pessoa. Jesus é Deus, mas não é a mesma pessoa, tá? O Pai é Deus, de novo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são a mesma pessoa, mas são o mesmo Deus, na mesma essência que subsiste em três pessoas, que fica bem claro para os irmãos aí, tá? Sobre a divindade de Jesus. Ok, pessoal? Então vamos lá? Então, pessoal, observe que o homem Jesus está reivindicando a pré-existência e a glória que ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo. Isto é, porque a pessoa de Jesus tem duas naturezas, divina e humana. E os atributos da natureza divina foram, foram atribuídos à pessoa única de Cristo, ok? Mais uma observação aqui, pessoal, sobre o verbo. O verbo não mudou. A palavra, o verbo, não mudou por acrescentar
a humanidade à sua natureza. Ele simplesmente se juntou com a natureza humana na pessoa de Cristo, de modo que as duas naturezas distintas existem simultaneamente em Jesus. E por isso que Paulo diz: nele toda a plenitude da divindade habita em forma corpórea. Filipenses 2:9, ok? Além disso, para que a imutabilidade de Deus existisse em questão, o verbo teria de mudar pela função como a natureza humana é uma nova e terceira coisa, ok? Então, Deus ele não muda. Isso significa que deixaria de ser o verbo, seria o verbo o homem, com uma natureza que não é uma divina, nem humana, mas uma nova terceira coisa. Além disso, a doutrina da encarnação nega qualquer mudança na divindade do Verbo. Ela simplesmente afirma que o Verbo se fez em carne, ou seja, não significa que ele mudou sua natureza. A palavra resiste na pessoa de Cristo, juntamente com a natureza humana, do modo que Jesus tem duas naturezas divinas, como já foi dito na fala primária, né? Sobre a união hipostática de Cristo. Jesus tem duas naturezas, uma humana e a divina. Falamos também que Jesus tornou aquilo que não era homem, permaneceu aquilo que já era Deus. Ok, pessoal? Então, pessoal, portanto, podemos concluir que a divindade participou da humanidade através da encarnação de Cristo, mas a divindade não altera em qualquer maneira, ou seja, não é alterada em qualquer maneira, como está lá em Hebreus 13:8, né, que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Então, Deus não muda, ok, pessoal? Então, pessoal, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, né? E veremos nos próximos vídeos, permitindo Deus. Lembrando que a nossa discordância aqui com a Testemunha de Jeová é no campo da apologética e nunca no campo pessoal, tá? Respeitamos todas as religiões, mas não podemos jogar confete numa delas. Vou deixar um texto grego aqui da palavra do Senhor em Apocalipse, e que os gramáticos aí perdoe mais uma vez, né? Estou estudando grego agora. Então a intenção aqui é ajudar os irmãos nesse requisito aí também, tá? O texto fala assim: Caio crassoni, crassoni, fone, megalen, legotens, soteritu, remiteos, tu catenemi, pir, tu, trono, caio, tu, anil. Ou seja, a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Ok, pessoal? Deus abençoe e fica todos com Deus.